Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer ao Ricardo por ter puxado essa. Eu vejo que as pessoas às vezes reclamam que nas regiões não tem certos eventos, mas elas não puxam. Então, a sua atitude é que está mudando o ecossistema, velho. Parabéns. Obrigado pelo convite. A gente está aqui. Bom, eu sou o Leonardo, sou head de engenharia na Reviewer. Eu sou Marcelo, sou CTO na Reviewer e arquiteto também. Pode ir. Bom, a gente vai falar sobre crawlers com serverless. E tem um conceito que a gente acredita muito lá na Reviewer, né? Que sempre vai ter alguém que vai aprender com um pouco que você sabe, mas desde que você compartilhe. Então fica aí o recadinho para vocês que você sempre sabe o suficiente para ensinar alguém. Bom, esses são os tópicos que a gente vai estar falando, então o Ricardo falou bastante coisa, eu vou tentar passar bem rápido para não ficar massivo. A gente vai falar sobre fase, também vou passar rápido, um pouco da Reviewer. Claro, a gente vai falar um pouco de crawler, mas não a nível de código, a gente vai falar mais a nível de conceito também, a gente vai trazer um pouco sobre a nossa visão do que a gente construiu lá dentro, né? Pode ir. Bom, serverless. Pode passar mais um. Bom, Michael Roberts tem um artigo muito famoso na internet, que é onde ele diz exatamente os conceitos que ele definiu como serverless, né? Então, basicamente são dois, back-end por serviço, que é bastante coisa que o Ricardo explicou, e function por serviço, que é você rodar o teu código dentro do container efêmero. Ele vai subir, injetar teu código, rodar e morrer. Pode ir. Nos exemplos, também vou passar bastante coisa sobre FAS. Bom, FAS, os servidores é completamente abstratos, então você não toca em nada de servidor. Você desacopla responsabilidades, então quando tu está no nível de microserviço, tu está desacoplando os módulos, então tu isola os módulos dentro do microserviço. Agora dentro de function, a ideia é ser o menor possível, e a partir daí você começa a isolar responsabilidades e desacoplá-las. Né? Tu pode trabalhar com diferentes linguagens também dentro do mundo FAS. E o melhor de tudo, né? Tipo, a gente tem uma frase lá na Reviewer que, tipo, como o Ricardo falou, você vai escalar até o infinito, realmente. Só que, na real, o infinito é o teu limite de cartão de crédito, porque eles realmente vão te cobrar. É tudo baseado em evento, então tu faz tudo que você quiser orientado ao evento. É relativamente simples. É um micro-organismo onde uma parte conversa com a outra e as coisas vão acontecendo. E melhor de tudo, você vai pagar pelo que você usa, né? Há um tempo atrás a gente tinha alguns serviços que a gente rodava dentro de EC2 e elas ficavam ligadas a maioria do tempo ociosas. E a gente conseguiu reduzir bastante o custo com isso. Basicamente a evolução, então tu tem o monolito, aquela aplicação Java gigante, brincadeira. Você evolui um pouco para o serviço, você começa a isolar os módulos do teu monolito e quando você entra em functions, você está isolando as responsabilidades, está mais granulado ainda. A evolução, então, quando você trabalha com function, você realmente está focado na tua regra de negócio. Você esquece servidor, infra, você está focado no teu negócio. Tipo, o teu provider vai fornecer que aquilo aconteça para você. E claro que você vai precisar pagá-lo por isso. Sobre a Reviewer. Show. Pessoal, vou falar um pouquinho da Reviewer só para vocês entenderem o que nós fazemos e por que o serverless foi tão importante aí para essa virada, né? Para ajudar a gente no nosso crescimento. Então, pode passar aí. Claro. Então a gente fala ali na Reviewer que nós somos apaixonados em criar uma relação de amor entre os nossos clientes com seus consumidores, procurar avaliações de outros consumidores e tudo mais. Então isso pode acabar afastando pessoas do seu negócio se você tiver uma má reputação, né? Então eu queria fazer uma provocação aí para vocês. Se vocês tivessem que levar alguém importante hoje numa pizzaria para sair para jantar, qual dessas duas provavelmente vocês escolheriam? Ou ainda, se fosse no final de semana, pode passar, dá uma voltinha no shopping com a família, procurou lá no TripAdvisor, veio algumas opções, qual dessas duas parece que ia ser uma melhor experiência aí, né, da sua família e para você? Ou ainda está planejando aquela viagem dos sonhos, não resolveu em que hotel que vai ficar? Pelo menos eu ali escolheria o 8.8, que além de mais barato, é mais garantido por já ter uma experiência dos outros usuários, né? E o fato aqui é que se vocês, assim como eu, escolheram os estabelecimentos com a maior nota, vocês fazem parte de 93% dos consumidores que hoje afirmam que as avaliações online influenciam em sua decisão de compra. E o pior é que esses caras simplesmente deixam de frequentar esses estabelecimentos com baixa reputação. Isso impacta diretamente no faturamento daquela loja ou daquele serviço, né?
E o problema é que hoje, tipo, nós, né, esses 93% dos consumidores, nós estamos fazendo esses reviews em diferentes plataformas, né, em diferentes locais. Então, tu imagina só para o dono do estabelecimento ter que gerenciar, pode ir passando agora, que são várias. São abas e abas com diferentes interfaces, as informações vêm de diferentes maneiras, com diferentes regras para você responder isso tudo. E ainda você tirar um mínimo de inteligência, você tem que tabular todos esses dados, copiar e colar tudo em planilha, que gera mais e mais abas. Para você tentar tirar um gráfico, uns números, é bem complicado, né? Então a gente pensou, se a gente fizesse uma plataforma que resolvesse tudo de maneira automática, né? Ela coletasse, organizasse os reviews, extraísse inteligência e te possibilitasse responder essas avaliações direto numa única interface, né? Fazendo com que você fizesse a gestão da sua reputação online. E isso aí é a Reviewer. Pode dar. Desculpa. E assim nasceu a Reviewer, né? A gente montou uma ferramenta que você consegue monitorar os seus reviews de maneira simples, organizada, e centralizada e inteligente. Então, na Reviewer você consegue tirar algumas métricas locais, umas métricas globais, me desculpa, de reviews que estão disparados nos mais diversos canais. Consegue fazer comparação de estabelecimentos, então se você, cada uma rede, uma franquia, você consegue comparar a nota de todo mundo ali. Consegue tirar os termos mais citados dessas avaliações e também te permite fazer a resposta delas tudo numa única interface, né? O grande foco nosso é no aumento de estrelas, porque estrela é grana, e foi Harvard que disse isso. Eles lançaram uma pesquisa e concluíram que uma única estrela num ranking de 1 a 5 pode impactar em até 9% do faturamento daquele estabelecimento. E isso é coisa arada, né? Nós fomos eleitos a melhor solução de tecnologia para o franchising brasileiro, e isso abriu algumas portas para a gente, fazendo com que esses grandes clientes confiassem na Reviewer para fazer a gestão de todos os seus estabelecimentos de reputação online. Agora, dado essa introdução, a gente vai explicar um pouquinho da nossa visão e o porquê que a gente utilizou os serverless para resolver uma boa parte dos nossos problemas. Então, como eu me apresentei antes, eu sou Marcelo Stio. A minha formação como engenheiro foco em especialidade. Eu era um especialista front-end. Entrei há 2 anos atrás, eu saí de São Paulo e vim aqui para Santa Catarina. Eu trabalhei no Conta Azul, entrei como engenheiro front-end lá e acabei saindo de lá como engenheiro de SRE e Performance. Foi lá que eu conheci o Léo, aí que se juntou comigo e com a Cê e com o Santi nessa empreitada da Reviewer. Então, vocês imaginam a minha situação, né? De repente, eu saí lá do engenheiro front-end, que lidava com interface, aquele Angularzinho, aquelas discussões, React é melhor que Angular e não sei o quê. E, de repente, eu caí de paraquedas numa startup, uma ideia que a gente acredita muito, que a gente acredita que é bem vendável, assim, que a gente consegue vender bastante. Só que é um problema bem complexo o que o nosso negócio faz, né? Então, tipo, a gente tem que mexer com o Crawler, porque a gente precisa pegar esses reviews que estão espalhados em todos esses lugares. Muitas vezes as ferramentas, elas, tipo, não te facilitam nisso, elas não te dão uma API para você poder consultar ali, garantindo que está tudo em pé, bonitinho, que esses reviews vão vir. E aí, a gente parou para pensar. Eu, engenheiro de performance lá no Conta Azul, mais focado em front-end, Leozinho back-end. E aí a gente falou, cara, a gente tá tudo perfeito aqui, a gente só precisa subir um monte de EC2, cada um tem um microserviço, e aí cada um vai ser o robô, vai coletar os reviews ali, vai trazer para todo mundo e vai ficar uma maravilha, né? Só que a realidade é que durante o dia a dia, isso tomava muito tempo da gente, tipo, gerenciar todas essas máquinas. Elas caíam, as filas que faziam as coletas eram filas síncronas, a gente não conseguia, tipo, escalar de verdade a nossa coleta de dados para a gente conseguir dar a melhor experiência para o nosso cliente, né? E aí, um dia ali, a gente estava, tipo, desde o começo, na verdade, né, Léo? A gente sempre pensou, pô, cara, serverless vai resolver bem isso pra gente, serverless vai resolver bem isso pra gente, mas conforme o Ricardo falou, aí a gente não conseguia encontrar em nenhum lugar, tipo, informações necessárias para que a gente conseguisse construir o que a gente queria utilizando os serverless, né? Só que aí, um dia, a gente resolveu arriscar, demos um passo em direção ao serverless mesmo. E, cara, a gente acabou descobrindo algumas coisas legais que a gente queria compartilhar com vocês. Então, a gente estruturou ali. Calma aí. Vai ser um zoom ali, né? E pega. Pode trazer só um pouquinho pro lado. Mais um pouquinho. Deu. Então, o que
que aconteceu, né? Quando a gente resolveu fazer essa... Na verdade, não foi no dia que a gente fez essa mudança para a arquitetura de serverless, mas foi durante esse processo de mudança mental mesmo que a gente precisou passar. A gente enxergou que a gente tinha alguns pilares que dividiam os nossos processos, né? Então, a gente descobriu que coletar dados é diferente de processar dados, que é diferente de visualizar os dados. E isso aí, tipo, fez uma explosão na nossa cabeça quando tudo começou a fazer sentido. E aí a gente passou a utilizar algumas ferramentas que já estão disponíveis hoje na nuvem para ajudar a gente em todo esse processo. Vale lembrar aqui que hoje a gente está rodando a nossa plataforma praticamente integralmente na Amazon, tirando o nosso nível 1 de banco de dados que roda no Google hoje. E como o Ricardo falou, né? No começo a gente tinha esse medo do lock-in, tipo, cara, a gente está se prendendo a Amazon e tudo mais. Mas, porra, velho, esse cara tem o melhor time de SRE do mundo, saca? Os caras sabem como rodar a aplicação. Tipo, para eu contratar um profissional do nível Amazon, eu vou ter que desembolsar, tipo, sei lá, 20, 25 pontos por mês. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho condição de contratar um cara desse nível. E a gente percebeu durante o nosso dia a dia que a gente não precisa desse cara e que a gente consegue contar com os investimentos da Amazon aí nos times deles para ajudar a gente. Então, vou falar aqui, processo. Show, beleza, qualidade. Então, eu vou falar um pouquinho dos conceitos que a gente acabou aderindo ali no âmbito do pilar de collectors, né? Pode passar, cara. A gente descobriu que para a gente fazer esse sistema que a gente queria, esse grande crawler que vai crawlando tudo de todo lugar, a gente descobriu meio que, tomando na cara, né, que a gente não podia contar com um browser para ajudar a gente nisso. Então, a gente começou com Selenium, Phantom, do mesmo jeito que todo mundo, quando pensa num crawler, vamos fazer um cara que, tipo, finge que o usuário está navegando e aí eu vou coletando os dados durante isso. Tipo, isso não funciona pra gente. Era bem instável, era bem lento, a gente gastava uma puta grana para conseguir manter tudo isso. E muitas vezes esse framework, essa ferramenta que a gente estava utilizando para ajudar a gente, na real, ela ferrava a gente, limitando muitas coisas e dando muito erro. Era bem complicado, foi bem traumático pra gente. Então, um dos conceitos que a gente adquiriu no âmbito de coleta é sem browser. Nenhuma das nossas integrações pode ter browser, elas têm que ser simples. A gente sabe que toda a informação que é mostrada no browser, ela vem num servidor, de certa forma. Então, ou vai ser no teu primeiro get, ou vai ser alguma API que ele consulta ali para poder, tipo, renderizar esse dado para ti. E a gente começou a realmente vasculhar dentro de todos esses sites, dentro de todas essas plataformas, da onde vinham as informações que a gente queria. E esse foi o primeiro passo para que a gente conseguisse fazer um motor de coleta que é estável, rápido e consegue escalar bastante. A gente também demorou um pouco, né, mas conseguimos chegar nesse conceito da single responsibility, né? Então, tipo, cara, responsabilidade única para cada trechinho, para cada função. Então, a gente tem função grande hoje, tem umas funções que tem 200, 300 linhas de código, mas também temos umas funções pequenininhas, que tem 40, 60 linhas, que tu resolve um baita problema complexo e não precisa se preocupar em rodar isso tudo, em garantir que ele está em pé e tudo mais. A Amazon hoje está garantindo isso para a gente. Outra coisa que a gente aprendeu sobre o controle de execuções. Então, hoje, só para vocês imaginarem, cada estabelecimento que a gente monitora, ele pode ter tipo, de 1 a X canais. Então, cada um desses canais, para cada estabelecimento, ele tem que gerar uma execução unitária, né? Tipo, eu tenho que saber, eu estou coletando os dados aqui do Shopping, Continente Shopping, no Booking. E essa execução ela tem que ser única. Se ela falhar, falhou a execução do Continente Shopping no Booking. Mas não falhou a execução do Continente Shopping no TripAdvisor, por exemplo. Então, tipo, você precisa, no âmbito de coleta de dados, você precisa ter um controle tipo, total das suas execuções, porque caso dê algum problema, você consegue ir direcionado ali, tipo, falar, beleza, cara, deu problema só no pedacinho da trip aqui, vou dar uma arrumadinha, e você arruma e tipo, já resolve tipo, para todo o restante das integrações, né? Pode passar aí. Recursão é sua amiga, então a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali do Step Functions, né? Mas como o Ricardo falou, hoje a Amazon limita a execução de uma lambda a 5 minutos, certo? Só que às vezes a gente quer coletar, sei lá, 20 mil reviews no estabelecimento. É impossível a gente conseguir coletar 20 mil reviews em 5 minutos, certo? Certo. Estou garantido que é certo. Pelo menos a gente não conseguiu ainda. Mas então o que a gente aprendeu? A gente passou a perceber que o serverless, ele realmente é um conceito, saca? Tipo, não tem que focar na função ali e falar, beleza, eu tenho uma função que roda isso. Não, velho, eu tenho, tipo, milhões de serviços hoje que são disponibilizados por esses providers de nuvem,
que eles te auxiliam a conseguir quebrar toda essa sua execução, a quebrar todo esse seu controle, para que você vá alocando a informação no lugar que ela tem que ser alocada durante tipo, o processo de coleta inteiro, né? A gente está enriquecendo um dado. A gente dá uma entrada e, dada essa entrada, a gente dá uma saída gigante pro cara, saca? Então, dificilmente você vai conseguir resolver todo esse processo em uma única função e dificilmente você vai conseguir resolver isso sem contar com serviços secundários que são muito importantes e é um papel fundamental ali nessa mudança de mindset para mudar para a arquitetura de serverless mesmo, né? Uma coisa que a gente aprendeu também é, coletou o dado, já normaliza ele. Já normaliza, tipo, por exemplo, nossa coleta de dados é coleta de reviews. Um review é composto por data, nota, texto e usuário. Então, todas as fontes que eu coleto dado, eu coleto data, usuário, nota e texto. Isso é um review. E eu salvo o review como um review. Consigo guardo, obviamente, todos os logs, porque caso a gente precise depois prestar conta com alguma coisa de quando a gente puxou, da onde foi, qual a fonte e tudo mais. A gente tem esse log guardado, mas a gente já armazena reviews. Se a gente está coletando review, vamos armazenar review. E uma coisa que a gente aprendeu ali no dia a dia também, que eu até já tinha mencionado antes, o processo de coleta é diferente do processo, a coleta é diferente do processamento desse dado. Então, quando você coleta o dado e normaliza ele, provavelmente ele ainda vai ser enriquecido, alguma coisa vai ser feita com ele. E esse é um novo processo, é um novo funil. Então, ele tem que ter, a gente brinca aí que a gente delimitou fronteiras no nosso sistema. Então, tipo, a nossa coleta de dados vai da execução dos crawlers até uma fila que começa a disparar a execução de processamento daquele dado. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma execução hoje de coleta, ela coleta para mim 50 reviews. E esses 50 reviews vão abrir 50 execuções de processamento, porque cada review vai ser enriquecido de maneira individual. Então, tipo, você precisa delimitar bem e entender onde é que são os processos que têm que ser trabalhados individualmente e onde são os processos que você tem que trabalhar de maneira em batch, assim, vamos dizer, né? Então, isso foi massa pra gente. Outra coisa que você tinha falado da observabilidade. Vocês entenderam? Não falo a palavra, mas é isso. Por exemplo, quando a gente fez a migração do nosso sistema das EC2 para o serverless, a gente tinha uma função nossa que era responsável em validar se aquele review existia ou não. Só essa era a função dela. Bate no banco, esse review existe ou não. E o que a gente tinha feito inicialmente? Eu vou falar de novo da Step Function, que a gente vai voltar depois. A gente tinha colocado essa funçãozinha dentro dessa Step Function, que é um orquestrador. Então, a primeira coisa que ela fazia era, validei se esse review existe ou não e fecho. Só que a gente, tipo, cara, nosso custo, tipo, subiu infinito, assim, a gente ficou desesperado. Tipo, caralho, fudeu, fizemos alguma coisa errada, porque o custo era para ter diminuído, não era para ter aumentado. E aí, o simples fato da gente tirar essa função de dentro da execução, que essa execução, a cobrança dela é mais cara, a gente só tirou ela, e aí, dado esse, tipo, não tem um review, eu abro a execução nova, a gente diminuiu em quase 80% o nosso custo, assim, só de mexer em uma função de local, para você poder, tipo, gerar as execuções, os logs todos de maneira certa, né? Então, isso aí é um ponto de atenção. Agora vou deixar o Leozinho falar um pouco, eu já estou até com a boca seca aqui para nós. Então, voltando a relembrar, a gente veio lá atrás, quando a gente começou, a gente entrou na review e falou, cara, a gente tem um problemão, vamos resolvê-lo. Como que a gente vai fazer isso? Lá atrás, então, a gente subiu, cada robô de coleta era uma EC2, dockerizada já. Basicamente, o nosso front-end, quando o usuário clicava no botão coletar desse cara e tal, abria um dado lá dentro, no nível de coleta, a gente respondia, tipo, estou coletando, espera um pouco, e se, tipo, abrissem 10 ao mesmo tempo, aquele robôzinho do Facebook, por exemplo, ia um por um dos 10. Então, a gente tinha todo o custo da EC2 ligado a 24 horas por dia, e toda essa perda de ganho de performance que a gente não tinha. Daí a gente pegou e saiu desse cenário para o cenário serverless, onde a gente isolou todos esses robôs que eram EC2 dentro de funções, granulou tudo. Claro, foi trabalho de meses que a gente precisou fazer em experimentos e tudo mais. Graças a Deus a gente só tinha crédito, a gente não tem um cartão de crédito chumbado lá dentro da Amazon, é tudo crédito. Então a gente acabou usando os créditos para experimentação, daí fica mais fácil para a gente conseguir experimentar. Então nesse cenário a gente acabou estourando mais de $1.000 de Amazon só nessa brincadeira.
e foi onde a gente começou a brincar, né? Então, o Marcelo foi da parte de coleta, que também é orientado tudo a evento, então entra um dado para fazer uma coleta, chama um robôzinho lá, esse cara vai coletando os reviews, cada review coletado ele dá um input numa mensageria, e onde a gente entra no step de processar esse dado, né? Basicamente, a gente tem a pedra, a gente vai minerar ela, extrair o máximo de informação que a gente pode através disso, gerar outras informações, né? Pode ir. Bom, dentro do fluxo de processamento, a gente precisa definir uma certa orquestração de fluxo mesmo. Porque quando tu está extraindo dado gerando dado de outro dado, tu está no step de fluxo. Então, tu faz uma coisa, depois tu faz outra, tu pode paralelizar várias coisas ao mesmo tempo. Só que quando a gente fala de fluxo, a gente fala de responsabilidade. E extrair informação de um dado é uma responsabilidade de cada cara. Então, se ele tem que identificar pelo nome do cara, se é masculino, sexo masculino ou feminino, se ele tem que parsear os textos do cara e gerar os termos mais citados daquela frase, daquele review, são fluxos diferentes que fazem isso. E aí você entra no fluxo que você desenha, a gente vai falar mais para frente no Step Function, foi o que resolveu o nosso problema. Então a gente precisa de um fluxo de orquestração para processar esses dados, para você seguir um flow, né? Às vezes tu precisa gerar um dado para depois gerar outro, e gerar outro, então uma cadeia de dados que você precisa ter esse fluxo bem desenhado. Você precisa validar os seus dados, por mais que a gente fez uma pré-normalização deles na coleta, você precisa validar, porque a coleta não vai ver se veio certo dado, ou se a data está inválida, se não está, ou se o score daquele review, porque cada canal tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, o Facebook é de um jeito, a Booking é de outro, o TripAdvisor é de outro, e a gente precisa normalizar isso no processo de coleta, para quando entrar no processo de processamento mesmo, esse dado está normalizado, mas ele não está válido. A gente não sabe se ele é válido. Daí a gente faz a validação desse step, e também é muito importante que você tenha orquestração. E você trabalhar com processos paralelos. Então, se você extrai, digamos que a gente tem um review lá com várias informações, e a gente precisa extrair informações diferentes desse cara, você vai paralelizar. O Step Function te deixa jogar várias lâmpadas em paralelo para extrair uma coisa, depois a gente dá vários inputs, e você agrupa esses inputs e continua o teu fluxo. Então, tu pode paralelizar a tua extração vamos dizer assim, tipo, tá minerando um diamante ali, lapidando uma pedra preciosa, tu vai fazer várias coisas, tu paraleliza isso, ele agrupa os resultados e tu continua a vida. E, cara, é muito importante isso. Você precisa saber o tipo de linguagem que você vai utilizar. A gente não discute lá dentro da review qual é a linguagem mais bonita, React ou Angular, que seja, nem a nível de framework. Só que a gente usa a linguagem que mais é necessária para a gente. Então, por exemplo, a gente precisa muito de performance nesse step. Então, a gente acabou optando por utilizar Go. Go resolve muito para a gente a parte de performance e padronização de dados. Se Go, se você fala que bolinha é bolinha, bolinha é bolinha. Se entrar um quadrado, ele vai gritar e falar não é uma bolinha. Então, resolve muito isso para a gente. A nível de performance, agora a gente tem algoritmo de machine learning. Go já não é muito bom para isso nesse estado. A gente foi para Python. Então, nesse fluxo, a gente tem Go e Python rodando no mesmo step. Só que a gente tem funções em Go e funções em Python. Só que aqui que está o problema. Marcelo comentou ali para vocês que a gente, assim que a gente migrou, vamos testar. A gente pegou e clicou, começou a integrar todos os clientes que a gente tinha. Nosso banco caiu, todo mundo caiu, a gente ficou desesperado, porque basicamente tu tem que cuidar do que está à sua volta. Então, se você se comunica com o teu banco de dados dentro da tua lâmina, ou se você se comunica com uma API sua, ou com uma API de terceiro, você tem que tomar cuidado para não derrubar ele. Voltando na mesma tecla, a Amazon vai escalar o seu serviço. Se você pedir para ela executar mil functions ao mesmo tempo, ela vai executar 1000 functions ao mesmo tempo, e você vai dar uma traulitada no seu serviço de terceiro. Problema, o nosso nível 1 de dados lá era o Mongo, então a gente inseria esse dado dentro do Mongo. Então a gente abriu uma connection, cada lambda abriu uma connection nesse momento, e a gente dava um insert lá dentro. Lembrando que a gente já fez um read no Mongo para validar o dado, e a gente dava um insert, cancelava a conexão, e ia para o próximo. Nosso segundo nível de banco é um Postgres. A gente usa o Redshift da Amazon. Ainda bem que a gente optou por isso. E a gente abriu uma connection lá dentro também, dava o insert e fechava a connection. A gente derrubou os dois bancos. E aí a gente pegou e começou a ir para outras sugestões. Então a gente fez cluster do nosso Mongo para réplica 7. Então facilitou bastante para a gente conseguiu desengargalar isso. E na parte do Postgres, a Amazon tem o Kinesis, que você basicamente trabalha com data streams. Então, tipo, ele serve para você injetar dado lá dentro, tanto que você quiser, e ele vai te resolver. É tipo uma hidrelétrica. Então, tu manda uma traulitada de dados, ele vai guardar esses dados e vai soltando devagarzinho para o teu banco. A gente usou esse outro serviço e resolveu esse problema do serviço secundário.
Só que a gente se comunica com uma API do Google, por exemplo. Se a gente for lá no nosso reporte, está altíssimo o nível de requisição que a gente faz para eles. Outro ponto, vou falar mais para frente, pode ir. Então, o processo é diferente de você minerar o conjunto inteiro de dados. Você minera o nível unitário. Então, você minera aquele dado. Só que você não sabe, numa massa de dados, o que você tem ali dentro. Pode ter outras informações. Então, nesse step, você vai se preocupar com coisas unitárias, porque a ideia é ser rápido. Então, você coletou um dado, você vai minerá-lo, o dado unitário, você extrai tudo que você precisa dele, joga para o teu banco e sai fora. Aí vai ter um outro cara que vai fazer a mineração de tudo e extrair outras informações do volume inteiro. A gente faz isso também lá. Pode ir. Data Storage, então, eu comentei com vocês essa questão. Você não vai mais se comunicar com o seu banco direto, você não vai abrir uma connection. Claro, se for um serviço simples, ok, mas no nosso contexto a gente não pode fazer isso, a gente não abre uma connection para o banco. A gente, no caso do Mongo, a gente subiu uma API chamada REST-HERT, é um projeto open source em Java, é um canhão. Então, você para de abrir connection com o teu Mongo, você vai bater uma request HTTP para esse serviço que você vai ter que gerenciar, e ele que se conecta com o teu Mongo. Então, ele gerencia o pool de connections e vai soltando devagarzinho também, além da questão de cache. E você consegue otimizar para ele utilizar toda a tua máquina, todo o desempenho de máquina que você tiver. Então, se você tem 90 CPUs, ele vai usar todos os pods possíveis para rodar, e isso vai facilitar para você. A parte do Postgres, a gente sempre se preocupa em resolver os dados dessa maneira. Então, a gente parou de dar insert dentro do nosso Postgres direto. Então, a gente não abre connection para dar insert. A gente injeta lá dentro. A gente está descobrindo os outros serviços para a gente dar read lá dentro, que você basicamente consegue jogar para S3 e usar o Athena para fazer um SQL lá dentro, ele vai te dar o dado. Cara, o teu banco é só para Big Data mesmo. O Redshift, no caso, é o nosso Data Warehouse, onde estão todos os nossos dados, e a gente usa ele para fazer mineração também. Então, tu tem que pensar nisso. Se você realmente necessita, e se o seu banco vai dar conta do recado, de você dar toda essa quantidade de requests lá dentro e gerenciar tudo isso. A gente traz também a gente listou 7 ou 8, não lembro, de lições aprendidas, que a gente aprendeu todo esse cenário caótico que a gente teve, e vai ser legal. Previsão de custos, né? A gente descobriu, há um tempo atrás, as pessoas perguntavam pra gente, cara, quanto custa você fazer uma coleta? A gente falava, não sei. Vou racionar aqui 24 horas no EC2 ligado, o banco, etc., e tentar chegar no custo. Só que quando a gente foi para a Lambda, cara, o cenário mudou. Hoje a gente consegue, através de um requisito, saber quanto vai custar uma coleta para a gente. Então, tipo, basicamente, é claro que aqui a gente só está falando da Lambda, mas a gente consegue também racionar a questão do banco, que não é o nosso foco, né? Tipo, a gente está falando de coleta. Então, basicamente, Lambda e Step Function. Então, a Amazon e os outros serviços, eles te dão maneiras fáceis de você calcular. Então, basicamente, na Amazon, você calcula pelo número de execuções, ou seja, quantas vezes você chamou uma função, pelo um tempo estimado de quanto cada uma vai rodar, e o tanto de memória que você vai estar alocando, né? A Amazon hoje ela te deixa um limite até de 3 GB de memória por Lambda. Então, quanto tempo você ficou rodando e quantas vezes você chamou e alocou essa memória que você vai pagar. Então, a gente colocou aqui 1 milhão de requisições, durando meio segundo cada uma, com 256 de memória, sem incluir o free tier, porque ele te dá algumas taxas free lá, e incluindo o HTTP request, deu $5. É bastante coisa. Pode passar. Uma coisa também, só para finalizar ali, você tem que fazer a alocação da memória antes de você executar a função. Isso. Ela não vai ganhando a memória. Tipo, eu aloquei 128 de memória, ela pode chegar até 3 GB. Não é isso. Você tem que saber quanto que aquele teu processo exige de memória para você poder fazer uma pré-alocação. Então, tem alguns serviços ali que você consegue fazer de monitoramento e tudo mais, que eles vão te passando qual que é a média de uso que você está tendo, para você conseguir tipo, ir acertando isso. É meio que um ajuste fino mesmo que você vai fazendo, né? Então, agora, passando para aqui, completar. Pode. A gente também teve que fazer essa disrupção de mindset, porque a gente queria usar a palavra disruptivo, que está na moda. E aí, cara, é lembrar que, tipo, cara, eu era um front-end que virou CTO, tá ligado? Então, eu precisava realmente ter, nós, né, precisávamos ali no nosso time ter a ideia de que, cara, a gente vai crescer de pouquinho em pouquinho, a Rever tá no começo, a gente ainda tem muito mercado para ganhar, então a gente tem que, tipo, cada dev que entrar no time, ou cada freela que a gente contratar para fazer alguma coisa pra gente,
a gente tem que dar para ele tem que ser um nenê brincando com blocos, assim, saca? Tipo, não pode ser difícil para esse cara começar a fazer uma entrega pra gente. A gente brinca ali que a gente leva hoje mais rápido que subir uma lâmina em produção do que fazer um miojo pra gente. E isso é um negócio que a gente realmente analisa e segue à risca. Tipo, a gente faz muita prova de conceito, hoje a gente não tem um ambiente de homologação, por exemplo, é desenvolvimento e produção, então a gente realmente, tipo, cara, a gente vai jogando tudo em produção e vai tirando dado e métrica real de uso, e, cara, tudo de maneira fácil, tudo pensando que é um grande Lego, assim, que a gente tem as pecinhas, cada uma com sua responsabilidade, que a gente pode usar as mesmas pecinhas para resolver outros fluxos, então tipo uma parada muito louca. E algo que a gente descobriu também recentemente, meio que a gente estava lá em Concórdia viajando, né? E a gente pensou, caralho, a gente tem várias funções, hoje a gente tem uma função que faz query no Google, por exemplo. E aí a gente tinha lá dentro da Step Function um processo que o cara ia, fazia a coleta do Google, e aí depois ele fazia alguma coisa. E a gente pensou, pô, mas isso é alguma coisa que ele faz depois? O processo do Google devia estar vinculado a ele. E aí a gente simplesmente fez o teste de pegar essa função e exportar ela como um módulo NPM e fazer o import numa outra função. A gente descobriu uma coisa muito massa. Tipo, cara, a mesma função que roda em produção direta, a gente pode usar como um módulo e como uma dependência. Então, você consegue ter ela solta ou vinculada exatamente com o mesmo código, sem tirar nem pôr. E aí, cara, isso é uma vantagem que você tem um ganho de performance muito grande, porque você começa a reutilizar muito código, e se você precisa colocar ele isolado ou dentro de um processo, você consegue usar o mesmo cara e, velho, vai fazendo o lance de brincar com os blocos, né? Então, um complemento ali, a gente tem alguns contextos lá em Go, como de vocês, a gente desenvolveu um modelo estatístico para gerar a nossa métrica daquele estabelecimento. Então, dado um volume de dados, a gente gera peso para esses dados e gera o que a gente chama de RRI, que é a nossa métrica de para aquele estabelecimento, isso varia a cada dia. Então, se ontem o cara recebeu mais avaliações negativas, a nota dele despenca, ou se recebeu positiva, a nota dele aumenta. Esse cara, a gente roda dentro do EC2 atualmente, mas hoje em dia, tipo, a gente consegue exportar ele para um pacote Go e importar dentro de uma lambda, um modelo, né, um modelo estatístico e executar em produção. Ele só precisa dos dados, da matriz de dados que ele tem que varrer. Então, tipo, é bem simples. E isso explodiu a nossa cabeça, assim, de uma maneira. Uma coisa importante que você precisa ter dentro do teu fluxo de desenvolvimento, a parte de versionamento e integração contínua. Tu pode passar ali, por favor? Valeu. Então lá, hoje, as funções que a gente tem em Go, esquece esse aqui, um componentes, o pacote que a gente tem. Então aqui a gente tem as funções, a maioria, hoje diria que 60% ou 70% das nossas funções são em Node. Então a gente tem todas versionadas aqui dentro. E a gente tem tudo com Continuous Integration. Então, atualmente a gente usa o CircleCI, desde o início da review a gente usa o CircleCI e a gente ainda está no free dele. A gente não paga um centavo para o CircleCI. E a gente tem tudo voltado, né? Então, se sobe outra função em Node, a gente já tem um scaffold de como que as coisas têm que funcionar. E é simples para a gente consegue mergear o PR e está em produção. Só que tem que cuidar com isso. Pode passar? E aí, depois que a gente mergeu o PR, o CircleCI, depois dele já fez todos os builds certinho, deu um upgrade na nossa versão dessa lambda, ele comenta lá e já faz a release e está tudo certinho. A gente, para a parte em Go, a gente faz isso meio que na mão, né? A gente ainda não achou um serviço bem interessante para, tipo, NPM, para estar trabalhando com Go nesse sentido. Então, a gente versiona nos nossos pacotes privados mesmo e dá um Go Inston ali com as nossas credenciais do Git e está resolvido. E a parte de monitoramento e alertas, né, que eu tinha falado para vocês. Então, hoje a gente está usando... Pode passar. Hoje a gente usa o Dashboard, foi uma startup que a gente encontrou, é uma startup estoniana. E o CTO deles também foi o fundador do Toggle, não sei se vocês conhecem, para fazer log de horas. E o que aconteceu é que quando a gente fez toda essa migração, a gente ainda não estava com um conhecimento tão assíduo ali do CloudWatch, como que a gente conseguia tirar os eventos. E a gente precisava entender o que estava acontecendo, tipo, muito rápido, né? A gente acabou de migrar um sistema, a gente não sabe se ele está estável ou não, se está dando erro ou não. E aí, cara, a configuração desses caras é um negócio muito massa. Você gera uma credencial lá no seu IAM da AWS
e já pluga direto para eles, ele já gera o acesso dos logs para o motor deles, né? E já começa a tirar vários insights, começa a te dar uma previsibilidade de custo, qual que é a média de execução que você está levando para cada uma das funções, se deu algum erro, você já consegue integrar no Slack para ele poder te gerar um alarme lá e falar, meu, deu pau aqui, precisa dar uma olhadinha lá. Então, isso tipo, ajuda bastante a gente a manter a qualidade e manter o sistema rodando no dia a dia. Aí, tipo, esse aqui é só um exemplo dos alertas que ele gera ali para a gente. Então, aqui tem mais de um exemplo, né? Então, aqui ele rolou um crash, ali embaixo ele deu um early exit mesmo, que devia ter dado alguma entrada diferente de dados. Então, é bem legal. Pode dar. E aqui também é só um log mais para tipo, dar a parte de erros mesmo, só para vocês verem como que ela vai organizando. Ele também mostra uma parte do Code Start, que o Ricardo tinha falado, ele já organiza tudo bonitinho ali para poder ver quais são as funções que deram Code Start e tal, para conseguir debugá-las de maneira mais simples. A parte dos serviços secundários que eu comentei, já acabei adiantando lá atrás, então... Aqui um exemplo, o nosso banco, ele estourou aqui, a gente tinha um longo numa EC2, com uma X2 Large, uma máquina bem grande, e ainda assim ela estourava os picos, e a gente falou, meu, só clusterizar isso que vai resolver. A gente jogou no cluster Kubernetes, e também estourou, e a gente precisou fazer a réplica 7. E... O 2 era para lá também, não. Ah, tá. É 10 minutos, né? Pode ir. Aí aqui uma imagem lá do nosso cluster, atualmente, então... Hoje a gente bate ainda com os picos, só que aqui são 2 instâncias que a gente está rodando, a gente está rodando com 3, na verdade, e a terceira ela está mais de boa, então por isso que o sistema ele continua rodando normalmente. Então, um cluster com 3 instâncias, o cluster por si só está com a vida estável, né? Pode ir. Bom, aí falar um pouquinho das step function, né, que a gente tinha mencionado anteriormente. Esse cara foi o cara que possibilitou a gente fazer a mudança de arquitetura das EC2 para o serverless. Por quê? Você consegue orquestrar processos dentro dele e você consegue fazer recursão das funções, você consegue saber se uma função falhou ou não e consegue dar um restart nela, fazer vários tipos de controle, agregação de dados, condicionais e tudo mais. Então, esse aqui é um exemplo de um step function. Todos esses blocos, eles podem ser uma função ou eles podem ser alguma funcionalidade do próprio step function. Então, por exemplo, ali, ó, nessa parte ele entrou ali, fez o fetch da order, e ali ele tem esse cara central aqui, ó, esse page choice, eu acho, alguma coisa assim. Que ele tem o dado está entrando ali com uma condicional, e dada essa condicional, ele fala, puta, esse cara tem que ir para esse lado, ou tem que ir para esse lado, ou tem que ir para o outro lado. Então, ele ajuda a conseguir organizar processos bem complexos, utilizando lambdas que são bem simples. Então, obviamente, você tem todo esse estado todo esse controle que você tem que ter das execuções e tudo mais. Muitas vezes, para você fazer uma recursão, que eu falei lá atrás, né, que elas são suas amigas, você vai ter que, tipo, na saída da sua lambda, dar um cursor para ele, uma página, do tipo, eu executei até aqui, então quando eu entrar de novo, eu vou ter que passar esse parâmetro e falar, continua executando daqui. Porque ela não sabe, né, ela não tem estado. E o que é mais legal, que para a gente, que tipo, também agregou muito, é que você consegue ir fazendo mudanças de estado dentro dos seus objetos, sem você precisar literalmente estar salvando ele em algum lugar. Então, por exemplo, imagina que tu tem uma entrada de dados e tu quer fazer um enriquecimento desse objeto. Tu vai passando por cada step ali, você consegue ir agregando propriedades para esse objeto, resultados, e na sua saída você já tem um objeto totalmente enriquecido. Então, isso dá um ganho massa para a gente. Por exemplo, a gente quer coletar dados, dado uma amostra grande de empresas e tipo, só entregar o dado enriquecido para o cara. A gente não precisa nem salvar nada em banco. A gente consegue resolver todo esse processo unitário dentro de um step function, de uma execução, e enriquecendo ele passo a passo, e no final ele já vai ter o output totalmente enriquecido desse objeto. Então, aqui são só alguns outros exemplos. Esse miolo aqui, ó, que tem esses 5 caras, exemplifica bem o que o Leonardo tinha falado da parte de paralelismo, né? Então, esse dado passou pelo primeiro estado e quando ele entrou nesse segundo âmbito, né, nesse bloco, ele executou essas 5 funções em paralelo, esperou o resultado de todas elas e aí ele desce e tipo, resolve o teu fluxo, né? Então, existem algumas opções também para o Step Function, hoje a gente usa ele, que é o da Amazon, mas existe o Airflow do Airbnb,
que ele não é bem um step function, mas ele também faz esse tipo de orquestração de eventos e agregação de dados e tudo mais. Já tem parte de agendamento nele e tudo mais. E a gente viu também o Conductor, né, da Netflix. A Netflix também trata os dados dessa maneira. Então, são algumas opções que vocês teriam para utilizar ferramentas open source para resolver esse tipo de problema. Né? Pode deixar aí, né? Então, complemento, tu não precisa estar amarrado aos providers, tu pode gerenciar tudo isso, só que, claro, que tu vai ter o trabalhinho aí também de cuidar disso. Então, tu vai ter que cuidar da tua infra para rodar as tuas paradas. O ideal é realmente deixar solto, isso não é um problema para a gente atualmente. Na questão das functions, a gente não comentou, mas tem um OpenFast para você gerenciar as suas lambdas num ambiente Docker e você cuidar delas. Também é possível. Cold Start, esse cara foi um demônio na nossa vida. Por quê? A gente não tinha noção de que isso aconteceria. E, como eu comentei, a gente foi lá, a gente liberou em produção a nossa arquitetura toda, tudo funcionando, a gente resolveu o problema dos bancos e falou, cara, agora tá massa, vamos lá. Clicamos, tipo, tal. A gente brincou um dia, no outro dia a gente foi olhar o pricing da Amazon, deu outro pico, a gente falou, fodeu, o que a gente fez de errado? E a gente viu que a gente estava disparando tudo em paralelo. O Cold Start é um estado da tua Lambda, que quando a Lambda ela contém lá sem request. Quando faz uma request, basicamente ela sobe o container, injeta, pré-aquece esse cara, caso outras requests depois desse momento entrem, ele não entra nesse estado de Cold Start. Então o Cold Start faz o duration da máquina, da execução ser um pouco maior. Então tu paga mais quando tu entra no estado de Cold Start. Só que quando tu faz requests simultâneas, realmente 5.000 requests simultâneas para a Lambda, ela vai subir os 5.000 em Cold Start, porque não aqueceu ninguém, ela começou a executar em paralelo e vai ficar todos em Cold Start. E aí o que a gente resolveu, aqui, por exemplo, todos em Cold Start, aqui uma lista, né, e fez a média de duration aqui, a duration desses caras é um pouco maior, e a gente resolveu isso pré-aquecendo a Lambda. O Ricardo fica no ping-pong lá na Lambda, e basicamente a gente deixa ela meio que aquecida, a gente ainda tem alguns estados de Cold Start, que a gente ainda não sabe como resolver, mas a gente está fazendo box para que a gente resolva isso. Mas reduziu bastante fazendo isso, então a gente fica conversando a cada 1 minuto, a gente manda um ping para a Lambda, ela fica aquecida, só dá um ping e um pong e pronto, está resolvido, não processa nada. E a gente resolveu assim, mas tem que tomar muito cuidado com esse cara, porque ele pode fazer uma empresa falir. Assim. Ele pode também afetar, por exemplo, se você estiver montando um serviço serverless que está plugado numa API, por exemplo, ele pode afetar o uso do seu primeiro usuário do dia, por exemplo. Então, tipo, o cara vai ser o primeiro que vai estar usando sua API ali, ele vai ter, tipo, uma experiência horrorosa, porque suas funções vão estar subindo ainda. Então, dependendo do porquê você está utilizando o serverless, é bom tomar realmente muito cuidado com os da Cold Start. Show. Verdade. E, cara, pra mim, essa é a melhor parte. A gente hoje, tipo... Pode dar, né? Hoje nós somos em 3 engenheiros, eu, o Leozinho e o Rafinha, que é o nosso full stack. A gente conta com o Vin Diesel também, que é o Vini, nosso engenheiro de dados. E o Ronaldinho que está em todo lugar também, né? Então ele também está no nosso time. Mas basicamente, cara, hoje a gente tem 13 integrações e mais 4 integrações de publicação de dados. E em 3 pessoas a gente consegue fazer a gestão de tudo isso. Mas nosso pipe de processamento de dados. Sim, hoje no nosso pipe de review ele passa em média 115 mil reviews por madrugada. A gente coleta desses 115 mil, talvez 2, 3 mil reviews novos por dia. A gente ainda está trabalhando em diminuir, né, a quantidade de reviews coletados para a quantidade de reviews novos. Mas, cara, seria impossível hoje, em 3 devs, a gente conseguir manter um sistema e um motor de coleta robusto que escala e que me entrega tudo de maneira mágica em 3 pessoas. Então, com essa experiência prévia que a gente teve de ter trabalhado numa grande empresa, que é o Conta Azul, a gente viveu o dia a dia terrível que é de você, tipo, trabalhar com um monolito, você ter que ter um time que é o time mais caro da sua empresa, porque esses admins são caros, eles não são baratos, e é tudo muito difícil, tipo, às vezes você fica preso em alguma linguagem, porque aquele time tem experiência em rodar serviços para aquele tipo de língua, né? Então, a gente resolveu isso usando o serverless, deu um ganho de performance absurdo pra gente. Acho que eu e o Leonardo, cara, antigamente a gente levava pelo menos umas 4 horas por dia organizando, tipo, falhou a coleta, tem que subir a máquina, quebrou, não sei o quê, blá, 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 e tipo, cara, a gente já não faz mais isso hoje. É muito difícil, né? Então, hoje quando quebra uma coleta, a Amazon já avisa, a gente já alarma e fala, essa coleta aqui tá quebrada, vocês precisam fazer alguma coisa, a gente faz um ajustezinho ali e, cara,
Depois disso, a sua alegria já fica tudo rodando para a gente, escalando. Esse é o time. Então, esse é o time real, né, dos desenvolvedores. Ainda não colocamos o Vini aí, que ele está resolvendo se ele vai ser cientista ou engenheiro de dados, então a gente está dando essa moral aí para ele, dando essa chance dele resolver se ele vai querer entrar nesse slide ou não. E, cara, acho que da minha parte é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Acho que é isso, cara. Cara, desafios, velho. Tipo, o mercado ele dá na cara e tu tem que ir pra cima, né? Tipo, não adianta ficar com desculpinha, não tem produção porque meu líder não deixa usar. Tipo, cara, convence ele. Eu acho um jeito de convencê-lo, leve números, leve dados, né? Tipo, convença com argumentos claros, né? Do porquê fazer isso. E aquilo que o Ricardo comentou, as empresas que lidam com esse mundo back-end as a service, com servers em âmbito geral, não tem algo muito claro, né? Quando tu vai com orientação a objetos, tem clean code, que já te facilita, tem architecture e tudo mais, né? Claro que a gente usa esses conceitos no âmbito também, mas mais para o desenvolvimento, e não tem nada claro. E a gente montou a nossa visão, claro que não é bala de prata, mas é a nossa visão sobre o que a gente faz hoje. E problema, tu vicia nisso, cara. Tudo que tu vai ver servers, assim, tipo, tu vê um problema acontecendo, tu fala, pô, resolveria com servers. Resolveria com function, com isso, com aquilo. Também não é bala de prata, é sempre necessário tu analisar o cenário que você está, porque às vezes não é a melhor saída para você. Mas, no âmbito geral, revoluciona bastante coisa. É isso. Então, vamos concluir. Bom, pessoal, também só para finalizar, nós somos uma empresa que está incubada ali no MidTech, somos acelerados pelo Davi, então qualquer dúvida que vocês tiverem, as portas da Review estão abertas, nós somos a última porta ali do Mid, no final do corredor. A gente adora dar benchmark, a gente sempre aprende com isso e a gente sempre tem um pouquinho para aprender e um pouquinho para ensinar, então sempre é uma troca de um ganha-ganha aí. Então sintam-se à vontade para conseguir bater ali na nossa porta e marcar qualquer coisa se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá bom? Valeu, pessoal.